Nós temos o prazer de receber nesta manhã de terça-feira Luciano Carlos Fracola, gerente de assessoria aduaneira do Fiord Group, para nos falar um pouco do momento atual que vive não só o Brasil, mas o mundo todo, com a manutenção dos conflitos no Oriente Médio, causando uma contínua alta nos preços do petróleo e esse encarecimento dos custos de produção, fora uma crise logística também generalizada. Luciano, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Eu estava escutando você falando um pouquinho aí do dólar, tudo. Veja, a gente está passando por uma situação totalmente atípica, né? A Sim, gente tem alta do petróleo, queda do dólar no Brasil. Eu vou até fazer uma brincadeira com você. à Esse vontade. dinheiro que tá, esse dólar que está entrando hoje no Brasil, esses investimentos, a questão dos juros se chama capital motel, que é aquele que vem, fica um período e vai embora. Ele não é aquele capital que vem para investir no Exato. agronegócio, nas indústrias, tudo, né? Então isso assusta um pouco, porque você acaba, como você falou, você acaba tendo contratos de exportação que você fechou a 5,70, Pois é. 5,20, 5,25 e agora você está abaixo de 4. Isso é totalmente prejudicial para nós na questão do agronegócio, principalmente, né? E fora agora com bloqueio do Estreito, você está tendo dificuldade de trazer questões de fertilizantes, o petróleo também em alta, encarecendo as indústrias de agronegócio, principalmente no que se diz a respeito ao diesel, né? E a gente tem uma queda do dólar. Como que vai ficar isso? Como que a gente vai ter o pagamento das despesas? Isso preocupa muito nesse momento, né? Principalmente porque a gente não vê uma movimentação forte do governo em manter uma taxa do dólar na faixa de R$ 5, favorecendo as exportações. A gente não vê uma questão de também uma redução de impostos em todos os produtos. Ao contrário, nós vimos aí há pouco tempo atrás uma elevação dos impostos, principalmente que a gente sabe que o agronegócio ele depende muito de maquinários importados, como agora a gente está tendo em Ribeirão Preto, o Agro Show. Se você for ver, 90% dos maquinários modernos hoje são todos importados. Então, e as alíquotas estão ali na faixa de 20, 25, 30%, chegando a algumas máquinas. E tudo isso acaba influenciando o agronegócio. E essa alta do petróleo, veja, para nós, extremamente prejudicial na questão de logística. Hoje, o Brasil depende 90% da safra, ela é movimentada através de via rodoviária. Não temos o investimento necessário e que seria o lógico na ferrovia, e nós estamos também passando aí por um sufoco que hoje você pega a mão de obra de caminhoneiros também está faltando já no Brasil, como isso já é uma realidade nos Estados Unidos. Então, a questão logística hoje para a gente escoar a nossa produção cada vez está ficando pior. Fora ainda os congestionamentos em portos, por exemplo, Paranaguá, daqui a pouco a gente começa a ter filas imensas, Santos também. Fora que Santos hoje, além de ser o maior porto, a gente tem um problema da cidade que cresceu em torno do porto, que acaba dificultando a entrada dos caminhões. Por exemplo, dia 27 de março eu estive em Santos, eu enfrentei uma fila de mais de 15 quilômetros para chegar no porto. Então, a gente está com um apagão logístico muito grande, fora ainda mais, porque, veja, navio movimenta-se de petróleo, alta do petróleo, os fretes mais caros. E se a gente vende para o exterior, vamos precisar de frete internacional, cada vez mais caros. Veja, hoje a gente já está chegando ao patamar dos fretes no período da pandemia, ou seja, quando não tinha navios, quando não tinha movimentação, quando faltava negócios. Então, isso é extremamente
preocupante. Essa guerra ali no Oriente Médio, ela tem que terminar imediatamente, porque senão o mundo, tá? Não o Brasil só, mas o mundo vai entrar numa crise sem precedentes, porque você tem petróleo caro, logística sem movimentação, eh, dificuldades de passar toda a carga que sai ali do Oriente, tudo, você tem que passar pelo sul, pela África ali, quer dizer, pelo sul da África, subir o continente africano todinho, risco ali dos piratas também. Então, tudo isso encarece o frete, encarece a logística. E como que a gente fica nisso? O mundo está fadado a entrar numa crise financeira muito perigosa. Então, veja, o canal tem que ser desobstruído para que saia o petróleo. Nós temos que voltar a ter o canal de Suez funcionando 100% para que tenha as passagens dos navios. Tudo isso influencia, em algo que a gente pensa, pô, o agronegócio está bem, está indo bem, tá, estamos indo bem. Mas veja, até que ponto o produtor está sofrendo com isso? Quanto ele está deixando de ganhar? Quanto estamos deixando de divisa vir para o Brasil? Porque veja, quando você faz um frete internacional, essa divisa sai do país, ela não fica aqui no país. Porque nós hoje não detemos armadores brasileiros, nós não temos companhia de navegação brasileira, 100% brasileira. Então, o frete é dividido entre os países. Então, é uma questão que a gente está vendo aí, que eu posso falar para você que me preocupa bastante. 40 anos na área de comércio exterior, eu nunca vi uma situação tão que transmita tão medo. Tivemos a pandemia, mas a pandemia nós conseguimos trabalhar. O problema é que nesse momento a gente está chegando a um ponto de não conseguir trabalhar. Um exemplo que eu te dou: hoje você não consegue espaço de voos para a Colômbia e da Colômbia para o Brasil. Um frete para a Colômbia a US$ 4 o frete aéreo por quilo. Isso é um absurdo. Meu Frete Deus. aéreo que era US$ 1,50, US$ 1,20, foi para US$ 4. Por quê? Porque a Colômbia já está sem combustível. Você manda uma aeronave para a Colômbia, você não sabe se ela vai ter combustível para voltar. Isso daqui a pouco vai começar a ser uma sequência de problemas, tá? Cara, desculpa eu ter me Imagina, por favor. falado, mas é algo assim que me incomoda bastante. E fora a falta do governo nosso incentivar o produtor a se modernizar, a comprar máquinas modernas com impostos baixos, como hoje você vê no Uruguai, até no próprio Paraguai, na Argentina, onde o maquinário, por exemplo, uma colheitadeira, você tem alíquota zero de imposto, porque se torna um bem de capital para o produtor rural. Aqui no Brasil, não. Veja, você não tem essa questão de redução. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho muito com uma empresa no ramo do agronegócio, na colheita de eucalipto. Veja, as máquinas são em torno, não tem fabricação nacional, ou a que tem é montada aqui somente, mas veja, uma máquina que custa 400 mil euros, 500 mil euros, um plantador de eucalipto que custa 780 mil euros, você pagar uma alíquota de 20% de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, que você chega a pagar quase o valor da máquina só de impostos, se torna inviável. E é assim por aquela colheitadeira de milho, para aquela colheitadeira de soja, para todas elas. Então, por que não reduzir o IPI para a indústria nacional vender mais? Por que não reduzir o imposto de importação para trazer máquinas mais modernas para o Brasil? Veja, tudo isso e permitir que o revendedor ou até o próprio fabricante importe esse produto para revender dentro do país com a finalidade de modernizar a nossa agricultura, né? Evitando assim
perca no processo. Fora a questão logística hoje também, que se você for ver, em média, não sei se você tem esse dado, muito, eu tenho esse dado de 2 anos atrás, mas a gente perde em torno de 10 a 15% da safra de soja pelas rodovias, no Exatamente. transporte. Sim. É preocupante isso, veja. Ah, mas por que a gente perde? Porque a gente não tem um caminhão adequado para o transporte. E No mais do que Brasil, e mais do que o caminhão, né, Luciano? A gente tem estradas muito mal cuidadas. A gente tem estradas que a gente vê o início de uma safra, o porto começa a ficar completamente congestionado porque o entorno do porto atola os caminhões. Quer dizer, o que adianta a iniciativa privada trazer o seu investimento, melhorar o porto, se a gente olha para os portos do Arco Norte, que são uma grande iniciativa da logística brasileira, mas se a gente não tem o entorno adequado, como é que a gente vai fazer para que esses caminhões cheguem por lá? Já num país de proporções continentais que vai ter fretes caríssimos, né, Luciano? sim. E outra coisa, por que não se investe em cabotagem nesse país? Por que não Exato. se investe? Cadê a ferrovia Sul-Pacífico que sairia do Nordeste e iria para o Pacífico, saindo pelo Chile? Que isso é uma promessa que está aí há 5 anos, tem legislação já permitindo isso e não sai do papel. Veja, e você, como você falou, você chegar num porto, por exemplo, no maior porto do Brasil, Santos, e você tem as perimetrais, muitas delas ainda ser de paralelepípedo, aonde você afunda, dependendo com o caminhão que você passa. Veja, é um absurdo, isso é um absurdo, tá? A gente vê cada vez mais é, o Brasil perder negócios por dificuldade logística mesmo. Falta investimento nessa infraestrutura. Por exemplo, Santos tem duas ferrovias que descem, mas não dá conta de escoar nenhuma a produção. Você pegar no Nordeste também, fora que as rodovias no Nordeste, você passa por muitas delas, parece um campo minado. O caminhão tem que desviar de grandes buracos, fora a quantidade de acidentes que a gente vê nas rodovias por causa de rodovia mal conservada, caminhões mal conservados, isso também a gente tem que falar, devido que o custo, muitas vezes alto, as rodovias com dificuldade de planejamento, veja, você tem curvas, você saindo de São Paulo para o sul do país, você pegar a BR, que lá em Paraná, Santa Catarina, veja, você tem grandes curvas ali perigosas, extremamente perigosas. Por que não tentar trabalhar isso também? Você tem a curva do Arroz, lá chegando, passando por Joinville, é uma das curvas mais perigosas e acidentes constantes. Então, nós temos tudo isso que acaba prejudicando a nossa produção rural e nosso agronegócio, né? E parece que a gente não tem movimentação. Entra governo, sai governo, a gente não vê um incentivo na ferrovia, que eu aposto muito nas grandes ferrovias. Você tendo uma ferrovia que seja efetiva, por exemplo, como está tendo incentivo, incentivo não, os próprios agricultores em Goiás estão investindo numa ferrovia para poder escoar a produção, mas qual retorno eles vão ter? Eles vão ter o retorno daqui 50, 60 anos, pagando, que vai se pagar essa ferrovia. Diferente, porque o governo não incentiva isso, porque o governo não incentiva mais a ferrovia, essas coisas. Ou a mesma coisa, a hidrovia, porque não vamos desenvolver a hidrovia no alto do Paraná, do Rio Paraná, para poder escoar a produção também por lá. Tudo isso a gente passa por uma situação de um apagão logístico, e não é de hoje que nós, profissionais de logística, supply chain, falamos sobre isso. O Brasil está fadado a ter um apagão logístico. Veja, mudando, só para você ter uma ideia,
escoar algumas coisas, por exemplo, como se escoa produtos, frutas e etc., por Viracopos. Viracopos é o único aeroporto hoje que realmente tem condição de sustentar uma operação. Guarulhos está superlotado. E fora que nós temos um aeroporto que você vai ter que atravessar, dependendo de onde você vem, você tem que atravessar a cidade de São Paulo, porque você não tem a conclusão do Rodoanel, que está aí há mais de 20 anos e que não se concretiza. É vergonhoso isso, é vergonhoso. Não tem o que se falar, a não ser que a gente precisa urgentemente repensar a logística num todo. E o agronegócio, veja, é o que movimenta esse país até hoje. Se você pegar os principais produtos de exportação, é o agronegócio. Nós somos um país aí, exportador de commodities, de produtos básicos. Não adianta a gente pensar que hoje o Brasil é grande exportador de máquinas e equipamentos. Não somos, não somos. O primeiro lugar é petróleo, depois vem o agronegócio. Então, não tem o que se falar disso. Não tem o que se falar. Temos que incentivar, temos que eh, investir em rodovias mais modernas, ferrovias mais modernas, portos com uma melhor capacidade para atendimento de exportações do agronegócio, porque é isso que movimenta esse país nesse momento. As exportações, basicamente, é o agronegócio. Não temos outro produto que substitui as nossas produções agrícolas. E como eu sempre falo, né? O Brasil vai ser o celeiro da alimentação mundial. Não tem não tem o que falar. Nós não temos grandes problemas com o tempo no país, ou seja, não temos furacões, não temos grandes inundações, não temos isso. Mas veja, ao contrário, nós mesmos, o país, ele ataca ele mesmo, não se modernizando. Eu acho que isso é o principal, tá? Bom, Luciano, como é que a gente, para concluir a nossa conversa, conseguiríamos trazer uma orientação para o produtor? Como é que ele pode se proteger ou trazer uma revisão das suas estratégias para garantir uma mitigação dos efeitos disso que ele não consegue controlar, principalmente quando a gente pensa em custos logísticos? Veja, temos duas coisas dois para que a gente pode trabalhar. Nós temos o seguro exportação, né? Que você garante uma taxa do dólar fixa, né? Quando você fecha o contrato de exportação por aquela taxa do dólar. E a segunda é contar com empresas especializadas em logísticas internacional, nacional, de movimentação de carga, mas principalmente trabalhar buscando portos quando estamos falando de exportação, portos que tenham acesso via ferrovias ou até mesmo rodovias mais adequadas, como Porto de Paranaguá, como Porto de Santos, pensando em evitar prejuízos, né? Agora, nós temos exportações via rodoviários para a Argentina, é um outro grande problema, né? Mas veja, a questão a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais, principalmente no agronegócio, o investimento em apólice de seguro, né? De garantia, de taxa de dólar, garantia de volume de exportação, garantia de contratos de exportação porque não tem outra escapatória nesse momento que a gente está vivendo. É isso. A questão também dos produtores pensarem em usar os benefícios, né, de crédito, de ICMS, principalmente o que o Estado de São Paulo hoje ele retribui para os produtores agrícolas, né? Que ele possa comprar benefícios, produtos com esse crédito de ICMS,
Então, eu acho que vale mais um bom planejamento logístico, né? Como hoje a gente tem nas grandes indústrias no Brasil. Eu acho que cada vez mais o agronegócio vai ter que se profissionalizar, pensando em ter logísticas, profissionais de logísticas, administradores de movimentação de carga, né? E trabalhar com empresas confiáveis. Eu acho que esse é o futuro nosso no agronegócio. Bom, Luciano, eu quero muito te agradecer pela companhia. Espero que o senhor esteja conosco mais vezes, para que a gente continue, mais do que falando sobre isso, atualizando essas informações e trazendo os impactos disso para o agronegócio. E o senhor traz uma análise muito ampla do que está acontecendo. Isso é fundamental para que o produtor entenda que a reação do que acontece lá do outro lado do mundo, literalmente, tem um efeito dominó, um efeito cascata, e ele precisa estar com as suas estratégias revisadas para passar por esse momento, com orientações como a do senhor. Então, eu espero que o senhor esteja conosco mais vezes. É a primeira vez que o senhor está conosco, mas espero Sim, recebê-lo novamente para a gente continuar atualizando essas análises e trazendo essas orientações ao nosso público, que é maciçamente de produtores rurais, embora também vamos falar com mais profissionais do campo e de logística, de economia, enfim. Mas eu espero que o senhor esteja conosco mais vezes. Muito obrigada. Carla, eu fico à disposição para você. Foi um prazer estar com você. E fique à vontade, eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos torcer para que a gente consiga superar essa crise. Eu acredito muito no agronegócio. Veja, apesar que vivo numa capital, mas eu tenho aquele pezinho no interior, eu adoro o interior. E eu acho que é o que mais importa para a gente é essa produção sair desse país, trazendo divisas para o país. Você sabe, Agradeço a Luciano, sua que participação. o conceito é que a roça é o novo luxo, né? Então, que Sim, coisa boa, que coisa boa. Eu digo que o meu sonho é ter o roça office, Luciano, para eu trabalhar direto da roça, ouvindo só as galinhas, os pintinhos, as máquinas trabalhando, mais do que, né, o barulho da cidade. Eu falei que eu vou montar um roça office. você não deixa minha esposa escutar isso, porque senão ela vai querer estar com você, tá? Vamos Veja, junto. uma brincadeirinha aqui. Eu moro na cidade, eu tenho em casa 3 gatos, 2 cachorros e um coelho. Imagina Veja num bem, sítio, numa sítio. fazenda, tá Não, doido? essa semana ela estava mostrando um vídeo no Instagram que a senhora dava comida para o cavalo pela janela da cozinha. Ela falou, eu queria ter isso na minha vida. Eu falei, fechado. Daqui a pouco eu tô nessa É também. o plano, É tá o plano, certo, é o plano, tá bom? tá Obrigado, certo. bom dia para você. Bom dia, bom trabalho para você, Luciano. Obrigado. Obrigada.